Já estamos online, já estamos ao vivo no Facebook também. Boa noite a todo mundo, né? Como sempre, as pessoas vão chegando aos poucos, mas como bem disse aí no make-off, né? Somos sempre assistidos, graças a Deus, estamos sempre com audiência alta, porque nem tudo que a gente vê é a completa e absoluta realidade. Tem muito mais do que a gente consegue ver ao nosso redor, na nossa vida, e isso é bom, isso é muito bom. Então, eu vou começar, como sempre, dando os recados, tá certo? Antes de passar para a Denise, que vai ser a nossa convidada de hoje. Desde já quero agradecer a presença dela, a disponibilidade dela, porque realmente é uma pessoa que eu prezo muito, mas eu vou deixar para fazer as apresentações lá perto das 8 horas para entregar a sala à Denise. E vocês vão ver que ela é super conectada, super antenada com com o nosso entendimento, com nossa visão espiritualista. Talvez por isso eu tenha me afeiçoado tanto, né? A Denise, confiado tanto a ela, não só essa sala, como a minha própria família, né? Ela é terapeuta de Heloísa, já cuidou de Maeli e não cuida de mim porque não pode, porque a família toda é demais também, né? Mas quem sabe no futuro eu não descartei essa hipótese. Mas Não, enfim. No futuro você vai estar naquela salinha lá. Olha que responsabilidade, ai meu Deus. Vai me arrastar para a clínica dela. Vê só, vou começar dando os recadinhos aqui, porque a gente sabe, a Escola de Filosofia Espiritualista, eu sempre repito, porque a gente pode sempre ter pessoas novas assistindo, então é bom sempre a gente repetir algumas coisas, como, por exemplo, Escola de Filosofia Espiritualista Raios do Amanhecer. Nós somos exatamente o que o nome diz, uma escola de filosofia com propósitos espiritualistas, com fundamentos espiritualistas. A gente não é uma seita, a gente não é um centro espírita, a gente não é uma religião, a gente é um centro de estudos, uma escola de vida. E isso agrega pessoas de diversas linhas de entendimento, seja ela religiosa, filosófica ou científica. Na verdade, nós agregamos e temos orgulho de ser ecléticos e de agregar sob o teto da escola pessoas de diferentes linhagens, de diferentes entendimentos, de diferentes compreensões, de profissões de fé. Então, eu entendo isso como sendo a nossa maior virtude, né? Congregar sobre o mesmo teto pessoas que almejam ser o melhor possível todos os dias, tá? E Suzana colocou aí o plano de fundo preferido, que eu adoro, e o lema da escola fica lá na parede, ser o melhor possível todos os dias. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso lema, que fundamenta a nossa busca. A gente aprende a ser melhor, a gente compartilha esse nosso melhor, a gente desenvolve o nosso melhor, tudo isso mantendo-se a fé de cada um, mantendo-se o que cada um carrega, a cultura que cada um carrega, e esse é o nosso mérito, né? Ser eclético por natureza. Foi assim que Ramildo Francisco Corrêa, nosso amado mentor, meu querido negão, como a gente chamava, nos acolheu, fundou essa escola, e que infelizmente esse ano nos deixou, voltou para casa, na verdade, né? E tenho certeza que continua a nos inspirar e nos guiar lá do alto. Foi assim que ele nos ensinou a ser, a viver e a conviver. Por isso mesmo a escola tem esse ar familiar, esse ar fraterno, esse clima fraterno, né? Porque é isso que a gente aprendeu desde o primeiro momento que a gente chegou. Então, a escola de filosofia é tudo isso. O que ela não é? Ela não é política, ela não é partidária, ela não é uma instituição religiosa, ela não é um centro de rituais e de trabalhos, nada disso, né? Então, tudo que a gente pretende ser é tudo que a gente aprendeu a ser com Hamilton Francisco Corrêa. Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho disso. Eu tenho certeza que todos vocês, na verdade, todos vocês têm orgulho de ter convivido e ter aprendido a ser
dessa maneira, tá? Suzana bem lembrou que essa semana fez 7 meses. Foi, Suzana? Foi. Vai fazer 7 Dia meses. 7 vai fazer 7 meses. Exatamente, dia 7 já vai fazer 7 meses. Parece que foi uma eternidade, dada a saudade que a gente sente, né? Parece que é muito mais tempo por conta do peso da saudade que a gente sente. Mas é como eu estava conversando com Suzana. A saudade é a prova de que o amor marcou a alma. Com certeza a saudade é a prova de que tudo que a gente aprendeu, viveu e conviveu com ele marcou profundamente nossa alma, e de agora em diante, como certamente já era antes, a gente vai sempre se reencontrar nas encarnações vindouras, pelo mundo afora, por esse universo afora, na nossa história de vida. Vamos carregá-lo e reencontrá-lo sempre. Não só ele, mas essa fraternidade que a gente consegue construir através da escola. Pois é, já está perto de fazer 7 meses, e uma das coisas que eu quero muito salientar, que uma das missões que ele nos deixou é aquela que a gente está prestes a executar agora no fim do ano, né? A campanha Natal Deus Existe. Quero gritar forte ali na Escola de Filosofia esse lema, junto com todos vocês, Natal Deus Existe, e cumprir a nossa missão de entregar 1.500 cestas básicas. É nossa meta, 1.500 cestas básicas. Nem mais nem menos do que os anos passados. A gente precisa honrar esse legado. A gente precisa provar que somos capazes de cumprir com essa missão. Diga-se de passagem que, apesar de todos os obstáculos que estamos enfrentando no ano de 2020, tenho fé, tenho confiança, tenho quase certeza de que vamos bater essa meta, graças ao empenho de vocês. Mas a gente não pode esmorecer, a gente não pode baixar a guarda, a gente precisa, ao contrário, vocês sabem que é sempre na reta final que as doações se avolumam, né? Ninguém faz doações com muita antecedência. É quando está chegando no finalzinho já, no final de novembro, início de dezembro, que a maioria das pessoas começam a chegar a fazer as doações. Qual é o propósito dessa campanha? Não é você tirar do bolso o valor equivalente a 10 cestas básicas. Não, nunca foi isso, né? A gente sempre aprendeu que a ideia é a gente compartilhar, a gente ensinar, a gente motivar as pessoas a doarem uma cesta básica. Então, a meta é, cada efesiano, cada um de nós temos a missão de conversar com 10 pessoas, 10 amigos, e pedir a ele a doação de uma cesta básica. E aí a gente naturalmente conversa, explica, fala da necessidade de ser solidário. Então, esse para nós é um processo didático, é uma prática de tudo que a gente aprende durante o ano. E para o outro é um momento de ensinar, de compartilhar, de chamá-lo à responsabilidade social, como bem disse a Aninha naquela entrevista, né? A gente sabe que uma cesta básica não vai matar a fome do ano inteiro dessas pessoas, mas naquela noite, naquele dia, ao menos ela vai ter o que comer. Então, estamos fazendo a nossa parte naquele momento do ano tão sensível a muitas pessoas. Independente da cultura, final de ano é um momento sensível. Então, muitas pessoas se sensibilizam de uma forma positiva, de uma forma negativa, por estarem solitárias. Então, a nossa ação nesse momento é de acolhimento, de chegar junto e dar esperança. É de chegar junto e dizer, continua acreditando, porque Deus existe. Por isso que a campanha tem esse nome, né? Vocês sabem a situação das pessoas que vão lá no dia 20 de dezembro. Não é novidade para muitos de vocês que as comunidades são muito carentes. Algumas delas têm dificuldade, inclusive, de acessar os programas mais básicos do governo. Então, não recebem Bolsa Família, porque são idosos, já não têm filhos em idade escolar, ou se tem, os filhos simplesmente não frequentam escolas. Então, a gente sabe que é uma situação bem delicada, bem complicada. Então, sem sombra de dúvida, aquela cesta básica naquele momento faz diferença sim, faz muita diferença para aquelas famílias, e elas contam com isso. Todos os anos a gente ouve vários testemunhos. Então, vejam vocês,
a gente tem site com o histórico da campanha, a gente tem um post unificado, a gente tem meios de fazer o compartilhamento dessa campanha por meio virtual das redes sociais. Tudo que a gente precisa fazer agora é se empenhar em compartilhar mais e mais, tá certo? Para a gente poder alcançar o maior público possível e poder atingir a nossa meta de 1.500 cestas básicas. Então, compartilhem, coloquem seus textos pessoais, façam seus pedidos e convençam seus amigos da importância dessa campanha. Mal não vai fazer a ninguém. Tenho certeza disso. Ao contrário, né? Só pode fazer bem. Só pode fazer bem. Então, a campanha Natal Deus Existe está na reta final. O dia da entrega vai ser dia 20 de dezembro. Então, as arrecadações precisam acontecer até entre 5 e 10 de dezembro, que é a data limite, né? Mais do que isso, não adianta. Então, até 10 de dezembro, a gente encerra a fase de arrecadação, porque nessa mesma semana, ou seja, uma semana antes da entrega, a equipe de Aninha e Alciane vão subir os morros da Redondeza, vão visitar as comunidades e cadastrar casa por casa, família por família, e vão entregar a ficha que vai ser a ficha que vai valer uma cesta básica. Então, vejam, a gente precisa ter certeza de quantas cestas já temos em casa para entregar a ficha equivalente e não deixar ninguém na mão. A responsabilidade é grande. Por isso que a gente bota essa data de corte aí até 10 de dezembro, para a gente dizer, pode subir com 1.500 senhas, que a gente já tem 1.500 cestas para entregar, tá certo? Então, depois das eleições, ou seja, depois de amanhã, Aninha e Alciane vão entrar em contato com alguns de vocês para fazer uma reunião estratégica de como será a entrega, de como será a logística, de como será a organização da fila, de como será o cadastro, porque esse ano a gente vai ter que tomar cuidados extras para fazer o cadastro. Não basta apenas ter a nossa camisa uniformizada, a gente vai precisar subir com máscara, a gente vai ter que tomar cuidado no contato com as pessoas. A gente vai ter que dizer a eles que venham com máscara para receber as cestas, vai ser obrigatório. Embora nós vamos ter uma caixa de máscara descartável lá para doar quem chegou para receber a cesta e veio sem máscara, né? Para não deixar ninguém na mão, mas a gente vai ter que pedir, vá com sua máscara, vá com sua máscara. Essas coisas, né? Então, depois de amanhã, que o segundo turno aqui em Recife é amanhã, as meninas vão marcar essa data para fazer essa reunião. Então, fiquem a postos. Se você não participar dessa reunião, ainda assim, no dia da entrega, sinta-se convidado a participar. No dia da entrega, sinta-se convidado a comparecer lá a partir das 8 horas da manhã, para de alguma forma se disponibilizar. Não quer dizer que você vai trabalhar, mas pelo menos durante essa manhã, eu estou aqui disponível, se precisar, conta comigo. Isso vai ser importante, vai ser muito importante você estar presencialmente lá. Né? A gente vai tentar fazer as coisas da forma mais rápida possível, mas a gente não pode fazer só. A gente, que eu digo, eu, Aninha e Alciane. Né? Se a gente tiver que fazer só, a gente faz, mas se você estiver lá, vai ser muito mais agradável, muito mais confortável, a gente vai se sentir muito mais seguro, tá certo? Vocês sabem como é a rotina, o movimento na rua, fecha aquela rua, não é isso? Pois bem, para entrar, empenhe-se nessa campanha. Pelo amor de Deus, vamos honrar a memória de Negnão o melhor possível nesse fim de ano. Tá? Vou pontuar mais uma vez agora, mudando o tópico, sobre os temas do ano que vem. Novembro já está encerrando aí com a palestra que Denise vai nos ofertar hoje. Dezembro já está fechado com os temas, já mandei para a Suzana e já mandei para o grupo também, né, as datas e as pessoas que vão apresentar as temáticas de cada sábado de dezembro. Quem ainda não mandou o título do tema para a Suzana, se puder, faça para ela montar essa arte, né? Essa arte tão legal que ela sempre faz, com muito carinho. Então, manda para a Suzana aí qual vai ser o título,
para a gente poder fazer a nossa divulgação com antecedência, tá certo? Janeiro vai ser comigo, todos os sábados de janeiro eu vou fazer a temática, como todo ano, né? Janeiro sempre fica comigo, né? E aí eu vou trazer uma temática sobre as tábuas esmeraldinas e os textos herméticos, né? Os princípios herméticos, as 7 leis herméticas. Eu vou fazer uma abordagem sobre isso, que em todo início do ano a gente vai tentar nivelar o conhecimento sobre hermetismo, sobre leis herméticas, no início do ano, para que a gente comece o ano dessa forma. Mas se você tiver algum título, algum tema que gostaria de ouvir, fala comigo, com o Cécio ou com o Rinaldo. Manda para ele, faz feito o Cleide fez. Gravou o áudio e disse, Adri, que eu gostaria muito de ouvir um tema assim, assim, assim. Planeje aí. Eu não posso dar não. Beleza, Cleide, muito obrigado. Mas ela recomendou um tema que ela gostaria de ouvir. Então a gente se senta, convida outras pessoas, enfim, desenrola, mas a participação de vocês trazendo para nós o que querem e o que precisam aprender nessas temáticas vai ser muito importante. Vamos seguir sempre 3 grandes eixos na escolha dos nossos temas. Temas filosóficos, científicos e religiosos. Filosofia, ciência e religião vai ser as grandes categorias de todos os temas desenvolvidos a partir de 2021. Para isso, eu, César e Rinaldo, vamos fazer uma nova reunião de planejamento. Já fizemos a primeira, né, em outubro. Agora, em novembro, vamos fazer outra para fechar mais alguns detalhes sobre isso e vamos continuar avisando a todos vocês como será, tá bom? 3 minutos para as 8. Eu acho que eu já falei demais, não quero me prolongar, porque eu tenho certeza que esse tema trazido por Denise vai ser maravilhoso. E vou fazer a apresentação dela, é claro. Denise, quando eu estava em 2017, se não me falha a memória, você sabe que homem não decora a data, então me perdoe se eu errar, tá? 2017, eu procurei uma professora minha, disse, professora, eu preciso de uma indicação de uma psicóloga nessa área de TCC, que eu já conhecia, já estava familiarizado, e eu gostaria muito que a senhora me desse essa indicação. E ela disse, eu tenho uma amiga que eu trabalhei com ela, e eu indico ela porque é uma pessoa de confiança. Bom, a professora já encheu de louros a indicação. Aí eu disse, beleza, me deu o telefone, eu entrei em contato com Denise, conheci Denise, e Maeli começou a fazer a terapia com Denise. E desde então, eu venho trocando figurinhas, aprendendo com Denise e venho descobrindo como é grandioso esse coração dela, como é maravilhoso abordar, a forma como ela aborda as pessoas na clínica dela. E aí não teve outra, né? Heloísa passou a ser cuidada por ela também, né? Não ao mesmo tempo, mas sequencialmente. E aí, toda vez que alguém estava precisando da psicóloga, eu digo, agora eu tenho alguém para indicar com gosto. Agora eu tenho alguém para indicar com vontade mesmo, porque eu conheço, eu confio e sei que vai dar certo. Pois é. Aí eu jogo essa responsabilidade para a Denise e começo a indicar uma pessoa atrás da outra. Aí, Vivi, que não me deixa mentir, né, Vivi? Verdade. Que mudança ela fez verdade? em João Gabriel, viu? Fantástica, linda. Pois é. E aí tem a outra Denise aqui da escola, eu não sei se ela está, Denise está aí também. Eu disse, Denise, procure Denise. Denise, procure Denise. E aí fez de tudo, né, Denise? Ela é fantástica, fantástica, tá assim, me ajudando muito. Eu tô no início, mas já tô me sentindo muito melhor. É demais, assim. Ela faz eu não sei se ela, eu digo sempre que eu saio de lá com uma sensação de pensamento, mas não é um pensamento que me tortura, e sim que me renova. Isso é muito legal, porque eu já fiz diversas terapias e eu só saía de lá pior do que entrava. E aí tá dando muito resultado, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso dentro da escola. Porque sempre que tem pessoas fora, eu digo, eu conheço uma pessoa que vai te ajudar bastante. Ou seja, vocês já perceberam com esses poucos minutos que é alguém diferenciado.
profissionais tem muito, mas quando a gente sente a alma da pessoa, é diferente, né? A gente parece que recebe muito mais que palavra, né? A gente recebe inspiração, a gente recebe esperança, a gente sente confiança. Então é isso que eu sinto quando falo, quando converso com Denise, quando ela me orienta, quando ela me dá dicas, ó, lê isso aqui, já me deu, toda vez que eu vou lá, ela dá uma revista para mim. Eu fico lendo a revista, né? Pode levar, é sua. Eu digo, ai meu Deus, vou levar a revista toda na mão. Porque ela é assim, né? É generosa, solidária, solista nesse lado, nesse trato pessoal com as pessoas e principalmente acolhedora. Consegue nos acolher nessa demanda, consegue realmente nos ouvir, consegue realmente nos ajudar nesse sentido. Todo esse conjunto se associa ao fato dela ser espírita. Muito mais, eu acho que ela é espiritualista, né? E a linguagem dela se afina muito com a minha, se afina muito com a minha e se afina muito com a nossa. Antes da reunião, ela estava conversando comigo, Suzana. A Suzana ouviu ela dizendo, né? Ó, Denise, pode ser que só tenha uma pessoa, pode ser que tenha poucas pessoas no início da reunião, porque o pessoal vai chegando aos poucos. Ela disse, Adriana, não se preocupe, se tiver só uma, ainda assim a gente não está sozinho. Você sabe que vai ter muitos desencarnados a nos ouvir precisando. E outra coisa, quem estiver na sala é quem precisa estar. Aí pronto, eu não preciso dizer mais nada, né? É uma mentora, não é não? Com a palavra, com a sinceridade dessa, é uma mentora. Ela não sabe não, mas a gente sabe que é. Então, já falei para a Denise que ela pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, Denise, se tiver tudo certinho, para se apresentar, para a gente ver, tá? A partir de agora, ela vai ser a dona da sala, Suzana vai fazer a apresentação dos slides, e ela vai poder transcorrer aí até as 8h20, 8h15, fica a seu critério. Diga só uma coisa, precisa que a gente faça a pergunta só no final ou a gente pode ir fazendo perguntas durante sua fala? Pode ir fazendo durante. Fazer a Pronto, louvação dela, né? A saudação. exatamente. Aqui na escola, geralmente quando se apresenta o palestrante, todo mundo bate palma, né? Na escola a gente faz diferente. Na escola a gente faz uma saudação para que o palestrante seja inspirado, para que o palestrante dê o melhor de si com a inspiração do alto. Então a gente diz uma frase que, além de lhe inspirar, também lhe diz: você agora faz parte dessa família efesiana. Entre sempre que quiser. No E não muda? Drick, repete aí, porque ficou todo mundo no mudo. Apertei. Ficou mudo. Vamos repetir. Suzana, vai tu. Tudo ainda, Suzana. Vamos repetir. 1, 2, 3. Venha de onde vier. Venha em que é Jesus. É Jesus. Pronto, agora eu vou desativar o áudio de todo mundo. Só um minutinho. Que assim seja, né? Exatamente. Vamos lá, a sala é tua. Posso começar. Denise, Gente, primeiramente. Sim, pode falar, Suzana. eu vou desativar o som de todo mundo. Não, já desativei. Pronto. Tranquilo, pode começar. Ok. Gente, só tem essa oportunidade, a confiança de Adriano me chamar para fazer uma explanação falando sobre ansiedade. Eu sempre digo que eu não sou palestrante, apenas eu passo o conhecimento que eu adquiri e as trocas fazem com que a gente aprenda muito mais, porque as vivências nos ensinam muito. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelas palavras carinhosas que passaram para mim. A responsabilidade aumenta cada vez mais. E aqui nós vamos falar, iniciando, sobre ansiedade, né? Esse bichinho que corrói por dentro e faz tantos estragos. E a gente fica se perguntando, o que realmente é ansiedade? Será que eu conheço ansiedade ou simplesmente eu entro nesse movimento
social que todo mundo, dentro de nós, então eu trouxe o conceito do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, que fala que os transtornos de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos, com perturbações comportamentais relacionadas a essas ansiedades. Então, assim, existe uma diferença entre ansiedade e medo. Então, o medo, a gente vê que é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real e percebida. Gente, o medo, eu estou com medo de uma cobra, eu estou com medo de um rato, eu estou com medo de uma barata, ele existe, está ali presente. Ansiedade, não. Ansiedade de ameaça futura. Então, assim, a gente vê esses sintomas relacionados ao medo de uma forma assim irracional, tá? O medo, ele traz uma reação filogeneticamente determinada, desenvolvida ao longo da evolução, a nos proteger do perigo, porque o medo não é uma coisa ruim. O medo diante de uma determinada ação, objeto, não é suficiente para que seja caracterizado uma fobia. Não, o medo é protetor. Imagina se a gente não tivesse medo. A gente não estaríamos vivos, né? Porque a gente não teria medo de atravessar uma rua, você não teria medo de um animal feroz, tá? Então, assim, Miguel de Cervantes, em Dom Quixote, no século XVII, se não me engano, ele traz uma fala que diz assim: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas pareçam que não são. Então, nós normalmente, quando medo exagerado, você perde a noção. É como se você perdesse a consciência e você vai no automático, né? Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar de comportamento de manada, onde as pessoas estão diante de uma multidão, muita gente, num estádio, num show, vai saindo correndo todo mundo atrás, tá? Então, esse medo, por ser um mecanismo de proteção, é considerado como inerente a todo ser humano. Desproporcional e irracional passa a caracterizar um transtorno fóbico. Então, gente, a gente vê medo, fobia, ansiedade, existem outros tipos de ansiedade. Então, a gente quando traz como um medo persistente, desproporcional e irracional de um estímulo que não oferece perigo real ao indivíduo. Ela envolve ansiedade antecipatória, medo dos sintomas físicos e esquiva e fuga. A fobia é isso. Posso ter fobia de várias coisas, né? Eu tenho fobia de elevador, eu tenho fobia de algum animal, até de... Eu conheço uma pessoa que ela tem fobia de borboleta. Então, uma vez eu cheguei perto dela com um vestido. O vestido era de borboleta. Nossa, ela só em olhar a borboleta. A gente sabe que existem as origens desses medos estão muito lá atrás. Ou ela está na nossa infância, ou ela está em outras existências dos registros que nós trazemos na nossa, vamos dizer assim, nas nossas memórias, né? Quando a gente fala que o medo excessivo apresenta estímulo definido, denomina-se fobia específica, que foi isso que eu falei para vocês. Então,
o pressuposto básico da terapêutica das fobias específicas é de que o medo, da mesma forma que é aprendido, olha, isso é fantástico. Da mesma forma que o medo é aprendido, ele pode ser desaprendido. Ou seja, o nosso cérebro, ele é fantástico. Ele tem plasticidade, ele tem transformações. Então, que a gente confie um pouquinho mais nessa caixinha que nós temos aqui mental no nosso cérebro. E aí a gente transformação de mudanças. Posso pensar diferente? Posso. Basta que a gente vá para a racionalidade, basta que a gente vá para o enfrentamento daquilo que eu estou vivenciando. É como se durante a gênese da fobia, o início da fobia, houvesse uma aprendizagem em um sentido. E agora, por ocasião da terapia, a aprendizagem devesse ocorrer na direção. É como se houvesse, no início, uma aprendizagem. E a gente diz assim, que início é esse? Né? Nossa infância, a gente vai ver o modelo cognitivo da ansiedade, como é que ela funciona, como é que a gente mantém esse ciclo da ansiedade. A mais importante, veja, o terapeuta ele tem uma missão muito importante. É possibilitar ao paciente a exposição gradual aos objetos ou situações que eles são assustadores. Então, você pode fazer essa exposição, tanto ela pode ser ao vivo, como ela pode ser também mental. E a gente faz esse trabalho de acordo com uma escala gradual, da menor pontuação para a maior pontuação, no sentido de perturbação que essa fobia acarreta para a pessoa. E aí você vai tirando, você vai vendo que aquele medo que você tinha irracional não tinha sentido. É um medo que foi aprendido. Na infância da gente, né? Eu não sei hoje, mas assim, a gente vê que antigamente se fazia muito medo às crianças. Né? Eu já recebi muitas crianças no consultório de dormir à noite. Denise, a gente não está conseguindo te ouvir. Agora eu estou te ouvindo. Tá. É que houve uma ligação. Eu acho que foi por isso. Fazer com celular é isso, tem essas interrupções. Então, assim, a gente Eita, ligou de novo. A gente vê crianças com esses medos aprendidos, comadre Florzinha, a loura do banheiro, o bicho papão. Nossa, como se fazia medo às crianças. E a gente já vê a partir daí uma origem da ansiedade, a origem dos medos, os medos aprendidos. Então, assim, com o medo sendo com mais frequência associado a período de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta ou fuga, ou congelamento, né? Pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga. E aí é o medo. A gente vê o que é o medo. Ele está presente, é real. É o objeto está ali. Então, eu tenho medo disso, eu vou ter medo disso. Agora, e a ansiedade? Sendo mais frequentemente associada à tensão muscular. É por isso que quando chega uma pessoa, eu estou muito ansiosa hoje. Ok, vamos ver o que é que você está sentindo no teu corpo. Porque ela é de base corporal. Os sintomas são corporais. Tensão muscular e vigilância em preparação para perigo futuro. Veja, ansiedade relacionada a futuro e comportamento de cautela ou esquiva. Às vezes, o nível de medo ou ansiedade é reduzido por comportamento constante de esquiva. Aí é onde entra aquele, Suzana, o quadro de esquiva, que a gente vai ver. A esquiva, ele vai trazer essa calma, né? É como se você tivesse tomado um Rivotril. E aí,
ansioso que vai fazer muito mal à pessoa. Eu não sei se você já está compartilhando o ciclo da esquiva. Você está me ouvindo? Ok, isso Já mesmo. sim, já O ciclo tá. Ok, então aqui, a gente vê, diante desse ciclo, o esquiva, tá? Eu vou me esquivar de determinadas situações, eu não vou enfrentar, isso me acalma. Então, um acontecimento novo ou desafiador. Vou falar em público. Vem um pensamento. Eu não consigo fazer isso. Eu vou errar. Vão rir de mim. O que é que eu vou sentir? A emoção. Eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar assustada. E qual é o meu comportamento? Evitar, esquivar, protelar. Quando eu faço isso, vem automaticamente o meu pensamento. Ufa, não vou precisar mais fazer esse enfrentamento, vou ficar bem agora, eu estou seguro. E aí vem a calma, o alívio. Só que é um ciclo. Vai chegar outras oportunidades em que nós vamos enfrentar outras situações de falar numa faculdade, de falar numa sala de aula. Como é que eu vou me sentir? Então, isso já é um sinal de ansiedade. Então, a gente precisa, no consultório, tem as técnicas que a gente trabalha com isso, para a pessoa aprender a enfrentar essas situações. Agora, é o seguinte, ansiedade, existe ansiedade que ajuda e ansiedade que não ajuda. A gente chama ansiedade boa e ansiedade que não é boa. Porque quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai falar em público, você precisa de emoção. Então, assim, aqueles 10 minutinhos, 5 minutos, você está muito nervoso, o coração querendo sair pela boca, tem as técnicas que a gente usa para você se acalmar. Mas a gente precisa de um pouquinho de ansiedade, emoção. Quando isso ultrapassa o normal e você perde a fala, dá um branco, desmaia, vai suar, ficar nervoso, dor de barriga, aí já tem um quadro de um. Então, a gente saindo desse quadro do ciclo, nós entendermos a ansiedade. O nome é ansiedade. O transtorno existe. Separação. A fobia específica, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de pânico, a agorafobia e transtorno de ansiedade generalizada. E aí a gente pergunta, onde que eu me encontro nessa ansiedade? O transtorno é um conjunto. Onde é que eu me encontro? O transtorno de ansiedade e separação, a gente pensa assim, isso é só com criança que acontece. Criança que se separa da mãe, não quer se separar do pai, não quer ir para a escola para ficar em casa. E aí a gente vê que isso não é só com criança. Isso acontece também com o adulto. Então, o indivíduo com transtorno de ansiedade e separação é apreensivo ou ansioso quanto à separação das figuras de apego, até um ponto em que é impróprio para o nível de desenvolvimento. Quando a gente fala de apego, existe os apegos disfuncionais, e aí a gente precisa, nossa, onde é que eu aprendi isso? E a gente tem que se reportar à nossa infância, à educação que tivemos, como esse apego que eu tenho, por que eu tenho medo de dormir no meu quarto, por que eu tenho medo de ir para dormir na casa de um amiguinho, por que eu tenho medo de ficar longe da minha casa. Então, assim, isso vem lá de trás. Então, existe medo, ansiedade persistente quanto à ocorrência de danos às figuras de apego e em relação a eventos que poderiam levar à perda ou separação dessas figuras. E relutância em se afastar delas. A gente vê pessoas que não querem sair de casa, não querem
sair de perto, principalmente da mãe. E aí, assim, é um sofrimento para essas pessoas, né? Então, além disso, elas têm pesadelos, sintomas físicos e muito sofrimento. Embora os sintomas se desenvolvam com frequência na infância, também pode ser, como eu disse, expressado durante a idade adulta. Que aconteceu uma situação, um apego inseguro, e aí vai acarretar um adulto inseguro, um adulto dependente. Essa é a alteração. Agora a gente passa para o mutismo seletivo. Nossa, o que é mutismo seletivo? Ele é caracterizado por fracasso consistente para falar em situações sociais, tá? Nas quais exige a expectativa para que se fale. A gente sempre tem, né, momentos de, você vai falar no aniversário, você vai falar numa confraternização, você isso, e a pessoa entra em pânico, né? Então, assim, o fracasso falar vai acarretar essas consequências significativas em contexto de conquistas acadêmicas ou profissionais e em outros aspectos na comunicação social normal. Dentro daquela escala para fobia específica, tá? São essas fobias muito pontuais. Medo de animal natural, medo de sangue, de injeção, de ferimento, situacional, outro fobia vão sempre deixando para depois e nunca fazem com medo de enfrentar. Voltando agora, torno de ansiedade social. E é interessante a gente observar, quando a gente começa a trazer essas ansiedades, eu tenho um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho disso também, eu já conheço fulano que é assim, que tem isso, aquilo, outro. Né? Então, assim, o transtorno de ansiedade social, a fobia social, ou se esquiva. Veja, a esquiva está sempre presente. Vai se esquivar de interações de situações sociais que envolvem a possibilidade de ser avaliado, o medo da avaliação. Então, estão inclusas situações sociais como encontrar-se com pessoas que não são familiares. A gente vê isso muito em crianças, a gente vê isso em adolescentes, a gente vê isso em adultos. Situação em que o indivíduo pode ser observado comendo ou bebendo, e situações de desempenho diante de outras pessoas. Então, assim, existem casos muito graves de pessoas que saem de jeito nenhum para ir para um restaurante, usar um banheiro público, acha que está sendo observado e que não está fazendo correto, e por aí vai, tá? Ô, Denise, Então, assim, oi. Suzana, há casos em que as crianças podem ser diagnosticadas erroneamente como autista e, na realidade, o que elas têm é um transtorno de ansiedade? Pode sim, entendeu? Tá? Pode sim. É bem característico, né? Do autismo. Eu não trabalho com autismo, tá? Então, assim, mas é a gente observar. Normalmente, hoje as pessoas estão dizendo, fulaninha está para um diagnóstico, olhar as pessoas que têm o transtorno bipolar, você pode ter um diagnóstico com menos de 1 ano. E às vezes leva até gestação. A gente precisa ver gestação. A gente também tem os fatores hereditários, né? Então, assim,
se a pessoa é calma, caladinho, tem outro fator aí interessante também com criança muito quietinha. Normalmente, na escola, o professor vê aquela criança quietinha, e a criança é maravilhosa, maravilhosa. Eu queria que todas as crianças fossem assim. Mas aí a gente precisa ter cuidado, porque essa criança pode estar com depressão, tá? Então, assim, a gente precisa observar. Tudo é um olhar mais as crianças para chamar os pais, para que possam em busca de ajuda, para que esses pequenos possam crescer de uma forma saudável, né? A gente vai ver toda essa origem daqui a pouquinho em relação aos pequenos. A gente é o cuidado, porque assim, para eu ser um adulto saudável, eu preciso ter uma infância saudável. Eu preciso ter uma gestação saudável. Porque, assim, já existem estudos em que a criança, ela está sentindo a apreensão que a mãe está tendo. Se essa mãe não quer essa criança, ela vai passar para essa criança o sentimento de rejeição. Então, mesmo que depois essa criança nascendo tenha muito amor, ela vai, com o tempo, ter o sentimento de rejeição e não sabe por quê, tá? Então, assim, existem as técnicas em que a gente traz essa pessoa, ou o adulto, ou o adolescente, vamos voltar de volta, vamos botar de volta na barriguinha da mãe, a gente vai conversar com esse bebê, tá? E aí, com as técnicas que eu uso, como EMDR, o Brainstorming, a gente tem como acessar essas memórias. E aí, não é hipnose e nem é regressão. Tem como a gente acessar essas memórias e ajudar essa criança a se livrar disso e ver que hoje tem pais e mãe fantásticos que amam. E aí a gente começa a validar os pais, né? Porque não é só jogar culpa em pai e mãe, não. Até porque todos nós que somos pais, quem nunca errou? A gente erra por excesso, a gente erra por amor, até porque a gente, quando tem filhos, nós não temos uma cartilha dizendo, olhe, é para fazer assim, 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 assim. Não, a gente não teve. A gente aprendeu assim e vamos que vamos, acertando, errando, mas aí ficam as crianças com esses pequenos traumas que podem se transformar em grandes traumas. Então, assim, a gente voltando para o transtorno de pânico, os ataques de pânico são ataques abruptos de medo intenso ou desconforto intenso. Eu só quero dizer uma coisa: ninguém morreu de ataque de pânico. Ataque de pânico não mata. Porque, assim, a maior ansiedade da pessoa que está tendo um ataque de pânico, pelos relatos e pelos estudos que a gente vê, é a pessoa pensar assim: eu estou aqui na rua, eu vou cair aqui no chão, eu vou morrer, ninguém vai me encontrar, eu vou ficar abandonado. E cada vez mais, quando a pessoa traz esses pensamentos, o que é que acontece? Vai ficando cada vez mais o coração acelerado, você não conseguindo respirar, porque a respiração não chega no teu cérebro, o oxigênio não chega no cérebro, e aí você tem a sensação de que vai desmaiar. É por isso que a gente ensina, olha, quando você estiver assim, senta, respira, presta atenção à tua respiração, devagar, que se você respirar rápido, você vai ter a sensação de pânico, de ataque de pânico. Então, acalma, respira, puxa o ar, solta, vai devagar, devagar, e você vai, aos pouquinhos, você vai se estabilizando, você vai ficando bem e você volta ao seu normal. Então, assim, quantas coisinhas que tem em ansiedade, tá? E aí, muitas das situações têm muito a ver com a forma de eu interpretar uma situação. Para a agorafobia,
E depois da agorafobia, falta somente a generalizado, transtorno de ansiedade generalizado. Na agorafobia, os indivíduos são apreensivos e ansiosos também, né? Acerca de duas ou mais das seguintes situações. Veja, usar transporte público, estar em espaço aberto, estar em lugares fechados, ficar em uma fila ou estar no meio de uma multidão, ou estar fora de casa sozinho em outras situações. Então, o indivíduo que Deu uma travada, Denise. Esse último trecho a gente não conseguiu ouvir. Não estamos conseguindo ouvir. Tá bem ruim, Henrique. Talvez seja melhor pedir para ela desligar o vídeo, vou deixar só os slides. Denise? Denise? Tá ouvindo a gente? Denise? agora. Eu estou Denise, tá ouvindo a gente? Pronto. A gente parou de ouvir quando você começou a explicar sobre a agorafobia. Transporte público, aí ele travou. Foi. E os espaços abertos ou espaços fechados, ficar em fila, estar no meio da multidão, tá? Estar de casa sozinho. Então, assim, esses indivíduos pensamentos pegar um transporte, por aí vai. Ouvindo Eu acho que seria bom deixar o seu vídeo desligado, porque a gente lhe ouve melhor com o vídeo desligado. Ok. Agora. E agora? Estão me ouvindo? Pronto, estamos lhe ouvindo bem. Estamos lhe ouvindo bem, sem interrupção. Ok, então a gente agora partindo para o transtorno de ansiedade generalizada, né? Aquela pessoa que tem medo de tudo. Então, as principais características dessa ansiedade são a preocupação persistente e excessiva acerca de várias coisas. Desempenho no trabalho, na escola, tem dificuldade de controlar essa ansiedade, esse comportamento. Estão experimentando, assim, eles têm sintomas físicos, incluindo o quê? Inquietação, sensação de nervos à flor da pele, tá? Muito cansaço, dificuldade de concentração e tem brancos, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Aí a gente diz, ai meu Deus, eu tenho tudo isso, e agora o que é que eu faço? Aí eu gostaria de pedir a Suzana o slide de armadilha da ansiedade. Ok. Tá? Então, assim, veja, nesse slide a gente vê uma armadilha, na outra a gente viu a esquiva, né? A armadilha. Então, assim, a ansiedade. Esperar que aconteçam coisas assustadoras. A pessoa está sempre procurando
a pessoa está muito alerta com coisas negativas. Procurar por possíveis ameaças. E a expectativa de não conseguir lidar com a situação. Avaliar o seu desempenho como fraco. Então, assim, isso vai trazer sintomas ansiosos. Ora, se eu tenho essa expectativa negativa em relação àquilo que eu estou fazendo, isso vai gerar o que em mim? Sintomas físicos. Coração acelerado, respiração curta, a sudorese, o rubor no rosto, visão turva, tontura, nervosismo, vontade de ir no banheiro. E aí, o que é que acontece com o comportamento ansioso? A evitação. Evita lugares, eventos assustadores, desiste e fica em algum lugar seguro, entre aspas, tá? Até porque o pensamento não existe um lugar, ele está na minha mente. Apresenta desempenho ansioso. Então, isso é um ciclo. Eu não, vou me acalmar, deixa, mas os pensamentos, eles estão vivos, tá? Os pensamentos, se a gente não tiver cuidado, vai para um transtorno obsessivo compulsivo, com aqueles pensamentos obsessivos persistentes na nossa mente, fazendo com que esse medo aumente. O próximo slide, a gente tem o modelo cognitivo da ansiedade. Ok. Nesse modelo, nós temos pensamento, estado de humor, reações físicas e comportamentos. Se você observar as setinhas, elas têm ligação de um com o outro. O pensamento vai gerar um estado de humor. O meu estado de humor vai gerar uma reação física e comportamento. Então, os pensamentos, eles estão relacionados à superestimação do perigo. Você aumenta o perigo. Você subestima a capacidade de enfrentamento. Subestima a ajuda disponível, não consegue nem ver a ajuda. Preocupação e pensamentos catastróficos são ampliados. Mas aí a gente vai ver que esse modelo, você vai ver que são pensamentos. E aí, dentro da terapia cognitivo-comportamental, quando a gente está diante de um quadro desse, que a gente vai para as evidências. Normalmente eu pergunto assim, olha, o quanto que você acredita nesses pensamentos? Aí a pessoa, nossa, 1000%. Como é que está teu estado de humor? Desespero. Nossa, 100%. Ok, tudo bem, vamos lá, compreendo você, vamos ver o que é que acontece. Você está muito nervoso, excitado, ansioso, está em pânico, tá? Então, a gente faz o enfrentamento desse pensamento e diz, vamos lá, você está sentindo tudo isso? Agora me diz, qual é a evidência de que isso é verdade? De que esse perigo é tão grande assim, tá? O que foi que aconteceu? Aconteceu isso. Ok. E aí você veio com esse pensamento. Só que na realidade, não é o que aconteceu. É a interpretação que eu fiz de uma situação, tá? Que é catastrófica. Depois a gente vai ver onde é que está a origem disso. E aí você vai para esse estado de humor, nervoso, excitado, ansioso, medo, pânico. Reações físicas, essas que a gente vê, que é suor, tensão, batimento cardíaco, vertigem, e o comportamento de evitação, como a gente viu no slide anterior. Evitação de situações de ansiedade, abandono, quando começar a ocorrer ansiedade, tentar ser perfeito, ou controlar tudo, fazer coisas para se sentir seguro. Então, esse é o quadro, tá? Que alimenta a ansiedade. E agora, indo para o modelo cognitivo de Beck. Beck é um grande mestre, né, que criou a terapia cognitivo-comportamental. Hoje, eu acredito que ele está eu acho que está com uns 90 anos, mas está ativo, trabalhando, contribuindo para a ciência. Hoje não existe mais velhice. A gente fica brincando assim com as nossas amigas, né, de
de psicologia, dos cursos que a gente faz, nossa, é de 60 para cima. Ok, tem as de 40, tá? São as mais novas. Então, assim, e a gente vê psicólogos americanas dando cursos, elas com 70, 80 anos, na ativa, dando aula, fazendo atendimento. Então, assim, a gente vê isso, nossa, você começa a se ver, eu amanhã. E aí, vamos em frente, a gente tem que viver o hoje, o amanhã, a gente vai vivendo as coisas por etapa. Então, voltando para essa questão do modelo cognitivo, né, da ansiedade, desses medos, dessas fobias, a gente vê. Eu queria que vocês focassem nessa parte de baixo, situação, pensamentos automáticos. Então, normalmente tem a situação. Aconteceu um fato, aí vem um pensamento automático. O pensamento automático é igual a um cavalo indomável. Ele chega sem você esperar, ele entra na sua casa mental. Esse pensamento, se eu não ficar ligada nele, o que é que vai acontecer? As reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. E aí a gente pergunta, por que que isso acontece? Por que que eu acredito tanto nesses pensamentos? E aí a gente diz, olha, você se lembra que nós nascemos, ficamos na barriga da mãe, não sei como é que foi essa gestação, se foi tranquila, se não foi, se ela passou por alguma dificuldade, tá? Como foi o teu desenvolvimento na sua infância com as crenças que botaram dentro de você como verdade? Nossa, como as crianças escutam coisa, você não sabe de nada, sai daqui, isso aqui não é lugar de criança, menino não chora. Nossa, você não sabe o mal que se faz com as crianças quando ela diz engula o choro. Engula agora. O autoritarismo dos pais fazendo com que a criança não venha mais expressar os seus sentimentos, que não venha mais expressar as suas emoções, porque ela vai ter medo de expressar, porque ela vai ser repreendida. E uma das características da gente estar bem conosco, de enfrentamento saudável, é a gente observar as nossas emoções e não ter medo. Embotamento, aí começa a ter o embotamento afetivo, a fragilidade, e aí a criança começa a se encolher, a murchar, a ter medo de tudo e não dizer o que sente, porque ela não tem a quem falar, ou seja, não tem quem escute a criança. A criança precisa ser validada, ela precisa ser ouvida. Criança precisa ser ouvida, criança tem que ser criança. Hoje a gente vê uma grande maioria querendo que as crianças sejam pequenos adultos, com não sei quantas atividades durante um dia, e as crianças não estão suportando. E aí vem as crises lá na frente, na adolescência, na vida adulta. Então, se a gente olhar, essa forma de olhar para nós, ela tem elementos lá na infância que adquiriu crença central. Por exemplo, eu sou burra, eu não consigo aprender, eu não gosto de matemática, eu não vou aprender matemática, eu não vou aprender, eu não vou ser ninguém na vida. Tá? Então, assim, ela escutou tanto quando estava na alfabetização, que estava aprendendo, você é burra, você não aprende. E ela vai trazendo para dentro dela aquilo como uma verdade. As crenças intermediárias é aquilo que está ao meu redor, que alimenta essa crença central, que é que eu estou vivenciando, de ser verdade mesmo. E aí, você só vai o quê? Você só vai em busca daquilo que alimenta as tuas crenças. Na terapia, a gente ajuda essa criança a se libertar dessas crenças, foram aprendidas, e tudo aquilo que é aprendido, ele pode ser desaprendido. Tá? Então, o olhar que devemos ter para as nossas crianças, o olhar de respeito. Gente, vamos ouvir a nossa criança. Eu sei que os pais estão muito cansados, mas criança é criança, criança não é adulto. Quando chegar em casa, passem pelo menos meia hora
com os seus pequenos, brinquem um pouco com eles, porque eles precisam disso. A gente precisa desenvolver nessas crianças modos de criança feliz para se tornar um adulto saudável. É isso, o objetivo da gente é esse. Criança feliz, adulto saudável, tá? Denise, Então, oi. desculpa te interromper. O que a gente Não, percebe, assim, né, muitas vezes, infelizmente, em muitas casas, né, é que as crianças acabam perdendo a infância para um preenchimento de uma lacuna, né, que seria a ausência da presença dos pais, no caso. Porque estão sim. trabalhando, e aí enche a criança de curso, de atividades, de uma série de coisas, né, que na realidade não supre a ausência dos pais, né, só piora. E aí essa criança, ela deixa de ser criança, ela começa a ter uma vida muito estressante, né, diante de tantas atividades que ela tem que fazer. Né, eu percebo isso bastante, né? E com muita tristeza de ver isso acontecendo na sociedade. Olha, a gente quando atende criança, às vezes dá uma dor no coração da gente tão grande. Uma vez eu escutei de um menininho, ele tinha, eu acho que 9 anos. E aí ele fez, tia, eu sinto uma dor no meu coração. Não, no meu coração não. Eu sinto uma dor na minha alma. Eu respirei fundo, que a gente é humano, né? Respirei fundo. Mas por quê? Pais separados que não se entendem, que só fazem brigar. E o que os filhos, a ausência do pai, o pai não procura o filho, o pai não liga para a criança, não procura saber da criança. A mãe, por sua vez, só faz brigar com o pai quando ele aparece. Então, assim, a criança fica nesse meio, tá? Pelo menos se os pais pudessem se entender e serem amigos, é isso que as crianças querem. Pelo menos as crianças que eu tenho atendido de pais separados, eles dizem, tia, eu só quero que eles sejam amigos. É só isso. Tá? Então, assim, a gente vê o quanto tem de sofrimento e de solidão dentro das crianças. Existe uma solidão muito grande nas crianças em relação a esse comportamento de dar coisa. Criança não quer coisas, criança quer amor, quer afeto, quer presença. É difícil, mas é como a gente diz assim, criança, ter filhos não é parque de diversão. Ter filho é responsabilidade. Nós estamos colocando seres no mundo para se tornarem homens de bem. É onde entra a tarefa da família. Eu sei que existem muitas famílias desestruturadas e nós estamos aqui para ajudar a fazer esse trabalho. É difícil, porque existem pais que não querem ajuda, tá? Às vezes a mãe leva, o pai não tem, não acredita mas a gente vai fazendo a nossa parte para aliviar essa dor que esses pequenos sofrem. Não é pouco não, gente. É muita dor. Denise, Oi. Denise, um Oi. comentário. Eu acredito, eu meio que sempre que acreditei que separação dos pais não é necessariamente causa de traumas. Né? Há muitos Exatamente. pais que, mesmo vivendo juntos, traumatizam muito mais a infância da criança do que separados. Mas Exatamente. o que Marcela comentou aqui no chat, né? Não precisavam nem ser amigos, mas bastava ter um nível mínimo de respeito entre si e com os filhos, que já evitava muitos problemas dessa natureza. Estando Mas com juntos ou separados, manter uma qualidade de relação mínima que pudesse fazer com que os filhos ou o filho crescesse num ambiente minimamente saudável, né? E aí a pessoa se adapta, daria chance de adaptação. Mas a gente vê que o problema não é apenas a separação, mas sim a qualidade das relações. Com certeza, essa qualidade de relação é como se você tivesse a criança, imagina a alienação parental. Isso é um crime. E está acontecendo muito alienação parental. Então você está mexendo com os sentimentos da criança, porque ela ama o pai, ela ama a mãe, ela não quer ver familiares falando mal de seu pai. Eu tenho uma história é verídica essa história, de uma moça em que
ela teve um filho. Quando ela engravidou, o rapaz a deixou. Aliás, deixou e ele foi preso, tá? Criminoso, coisa assim. E ela criou esse filho sozinha. E aí, essa criança, ela foi trabalhando uma imagem mental desse pai, porque para a criança o pai estava morto. Ela criou uma imagem mental positiva desse pai, que era uma pessoa maravilhosa. Então, ela só trouxe coisas positivas desse pai. Então, essa criança foi crescendo e se desenvolvendo com apego seguro, se desenvolveu. Essa criança se tornou advogado, estudou, porque ele disse que queria ser igual ao pai, mesmo que não conheceu o pai. Tá? E aí se transformou, eu acho que se transformou em juiz, não sei. Eu sei que ele teve um caminho profissional de adulto seguro, mas o modelo foi quem? Foi a mãe, que trouxe, não fez alienação e não deixou que ninguém fizesse. Então, que a gente possa copiar esses modelos, né, e fazer a nossa parte para que esses pequenos sejam mais felizes. Agora, gente, a gente precisa, partindo para os fatores de risco para o desenvolvimento da ansiedade. Isso é importante. Então, assim, os fatores intrínsecos são temperamento vulnerável, vivenciar medo persistente, que está sempre vivenciando aquele medo, a timidez, o isolamento social. Estas crianças, elas herdam temperamento de comportamento inibido. Heranças por modelos, heranças biológicas, mas que isso pode ser mudado. Então, crianças com comportamento inibido, não é autista, tá? Elas tendem a se agarrar mais a seus pais quando expostas a situações novas. Se vão para uma festinha, estão agarrados na saia da mãe, se recusa a se aproximar de brinquedos novos, apresenta dificuldade de se relacionar com outras crianças. Então, o comportamento inibido em crianças tem sido relacionado com respostas de ansiedade e posterior desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Há outros fatores que influenciam a continuidade ou não do comportamento inibido durante a infância. E esses fatores, eles estão relacionados, que é o biológico e o ambiental. Então, a gente vê como o biológico ele não é preponderante não, tá? Mas aí se encontra com o ambiente, se encontra com um ambiente que não é saudável. Então, a combinação entre esses fatores definirão se a criança desenvolve posteriormente ou não o transtorno de ansiedade, né? Então, outro fator é a regulação da emoção e ansiedade. Ora, se a criança ela é podada em falar dos seus sentimentos, como é que ela vai aprender a fazer regulação da emoção e da ansiedade? Não vai. Vai fazer com que cada vez mais essa ansiedade venha aumentar. Então, caso a criança não aprenda a habilidade para regular suas emoções, isso pode ser considerado um fator de risco, tá? Então, é muito importante, se seu filho está triste, se seu filho está com raiva, se está nervoso, chega perto. O que é que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar? Não vai com crítica. Eu posso te ajudar? Deixa a mamãe dar um abraço, deixa o papai dar um abraço. Está doendo, não está? Eu estou aqui para te ajudar. O que é que está acontecendo? Normalmente, a criança, se ela foi estimulada a falar das suas emoções, ela vai falar. Se ela não foi não falar, pede para fazer um desenho. Desenha aqui isso que você está sentindo. Normalmente a criança vai desenhar, que ela gosta de desenhar. Observa o que ela desenhou, para que possam auxiliar na habilidade para a regulação das emoções.
A gente, quando fala da regulação emocional, todos nós, tanto criança como adultos, nós temos altos e baixos, tá? Então, assim, a gente imagina o seguinte: imagine uma casa com o telhado, a parte do meio da casa, a sala, e imagine o sótão da casa. Lá em cima, no telhado, na parte, vamos dizer, um primeiro andar, lá em cima, nessa parte do primeiro andar, nós temos os medos, a ansiedade, esses comportamentos, tudo isso que a gente viu, tá? E tem pessoas que, quando a gente coloca essa imagem, ela já bota saindo pela chaminé, de tão ansiosa que está. E aí nós temos o sótão, o porão, onde nós estamos angustiados, tristes, deprimidos, sem vontade e sem reação para nada. Ok, e o que é que a gente faz para mudar esse estado? Se eu tenho consciência da minha emoção, do que eu estou sentindo, a gente diz assim: vamos para o meio da casa? O meio da casa, você vai encontrar elementos para você sair disso. Aí a gente diz assim: e o que é que eu encontro no meio da casa? Ó, aí a gente ensina na terapia. Ó, presta atenção. A gente pode respirar, a gente pode desenhar uma ponte com o que está acontecendo, de um lado que tem, do outro lado tem a solução. A gente pode bater palma, a gente pode pular, a gente pode cantar, a gente pode ouvir uma música, a gente pode sentir a natureza. Então, quando eu vou para esses elementos que nos ajudam, que a gente chama isso de mindfulness, isso vai ajudar muito a gente a regular aquela emoção inicial, tá? Você começa a relaxar e a partir do momento que você relaxa, você encontra a solução. Não dizem que a solução está na ponta do nosso nariz e a gente não consegue ver quando a gente está ansioso, tá? Então a gente viu os fatores intrínsecos e agora a gente pode falar um pouquinho de outros fatores, os extrínsecos, os externos, que é o ambiente, a família, como a família é importante. O comportamento ansioso, a modelação, o reforço que eu tenho desse comportamento que vai me gerar medo e o comportamento de esquiva. Agora a gente vai entrar num aspecto que é muito importante, tá? Que é pais superprotetores, controladores e intromissíveis. Aqueles pais que, quando vai falar com a criança, é com o dedo em riste assim no nariz. Você vai fazer isso porque eu estou mandando, porque eu quero, tá? Então, tanto pais superprotetores, proteção demais, controladores e intromissíveis. Qual a consequência disso? Ele limita a autonomia, aumenta a dependência, restringe o desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas, aumenta a expectativa de que os acontecimentos que causam medo sejam imprevisíveis e incontroláveis e o aumento da ansiedade, tá? Então a gente precisa prestar atenção, porque a gente precisa, nós queremos criança feliz, adultos saudáveis. Mas com esse comportamento, a gente vai gerar medo, angústia, sofrimento. E existe a outra categoria de pais, que são os pais estressados e ansiosos. Então, esses pais interferem na qualidade da relação. Podem sim influenciar a criança, pois ela percebe os pais como pessoas com baixo controle, além das expectativas negativas, culpa e desespero. Então, assim, eu tenho muitos relatos no consultório de adultos que com ansiedade, assim, muito grande, tá? E quando a gente vai no histórico da pessoa, nossa, como
tá? A criança, ela vê os pais como que? As figuras de, nossa, são as minhas figuras de segurança. E eu não tenho segurança com eles, então o mundo é perverso, o mundo é mau, o mundo é inseguro. E a criança vai sofrer. Ela vai adquirir ansiedade, até porque existe o aprendizado pelo que está observando dentro de casa. E aí vem aqueles pais que são inconsistentes e a falta de proximidade. É muito ruim para a criança. Então, para confortar as crianças quando apresentam sinais de medo, né? Esses pais, o que é que eles fazem? Eles chegam em casa, vão para a sua poltrona, lê o seu jornal, a criança está sentadinha ali perto dele. Hoje os pais estão no celular, né? Não é mais jornal, não, é o celular. Então a criança está sentadinha, chamando o pai para brincar e não quer. Uma vez eu estava atendendo uma criança em que ele estava jogando futebol e a mãe foi assistir ao futebol. A criança fez 3 gols e cada gol que ele fazia, ele olhava para a mãe e a mãe estava no celular. Mas ele ficou com tanta raiva. Quando ele chegou em casa, ele não aguentou, destruiu quase o quarto dele todo. Mas não disse à mãe o que foi, ele disse lá na sessão. Poxa vida, minha mãe vai, eu faço o gol e minha mãe nem sequer olha para mim e está no celular. A gente chama isso de abandono, a criança se sente sozinha, tá? Então, a consequência disso são crianças com apego inseguro, são incapazes de desenvolver estratégias emocionais e cognitivas adequadas para enfrentar situações difíceis, aumenta a vulnerabilidade para desenvolverem futuros problemas psicopatológicos. Por isso que eu digo assim, gente, pai e mãe, chega em casa, tá cansado, tá, eu sei que é difícil, não é fácil. Senta meia horinha. Filho, vamos jogar aqui um pouquinho. Isso vai ser maravilhoso e ele vai ficar muito feliz. É a atenção que você vai dar, a proximidade. Não, as crianças não querem coisas. As crianças querem afeto, as crianças querem abraço, as crianças querem beijo, as crianças querem que fiquem junto delas. Elas não querem presentes caros. Então, quando a gente chega nos pais calorosos, nos pais sensíveis e encorajadores, qual é a consequência disso? Aquele pai que está validando a sua criança, o seu adolescente. Digamos assim, você tem o seu adolescente e você pede para arrumar a cozinha. Ela não fez ou ele não fez do jeito que você queria e você começa a reclamar. Qual é a consequência disso? Ele não vai fazer mais. Então, o que é que a gente diz? Faz o seguinte, quando o teu filho fizer alguma coisa, procura ver uma coisa que ficou legal. Só o fato dele lavar um prato ou arrumar um fogão já é fantástico e maravilhoso. Diga, filho, muito obrigado. Você me ajudou muito, você é 10. Mesmo que esteja assim, do jeito que você não diz isso. A gente precisa aumentar o comportamento da criança, do adolescente. Como é que eu vou aumentar se eu só faço criticar? O que é que ele vai fazer? Não faço mais, eu não forro a cama, eu não varro a casa, eu não faço isso, eu não estudo. Por quê? Em relação ao estudo, a gente precisa olhar, os pais estão exigindo nota 10, nota 8, olha, você não pode tirar menos de 8. Por que não pode? Você era um pai que tirava 10? Não é. Por que está exigindo isso de teu filho? Exige que ele aprenda, mas não que venha nessa exigência tirar 8, 9, 10. Tá? Então, assim, é a mesma coisa. Se ele chegou com uma nota que não foi legal, olha o boletim dele e verifica como está. Então, você vai primeiro pelas notas azuis e começa a elogiar as notas azuis, para depois você chegar no vermelho. Normalmente faz o contrário, né? Você só vê o vermelho, não vê o que ele fez de bom.
E isso dá desânimo e a criança termina perdendo o gosto pelos estudos, tá? Então, pais calorosos, sensíveis e encorajadores, qual é a consequência disso? Independência e autonomia podem contribuir para comportamentos mais adaptados. Denise, Maior Oi, você oi. falando nisso agora das notas, eu me lembrei e coloquei até no chat que Hamilton, ele fazia uma brincadeira com a gente na sala, sabe? Principalmente para os Sim. novatos lá na EFE, que era mostrar uma tela branca e botava um pontinho preto no meio da tela branca e perguntava: o que é que você está vendo? Todo mundo só viu o pontinho preto. O que é que você está vendo? Um ponto preto. O que é que você está vendo? Um ponto preto. Aí ele dizia: não, você não está vendo só isso. Eu lhe provo que você está vendo uma tela branca, um homem atrás segurando essa tela branca, um homem segurando a tela branca numa sala cheia de pessoas. O ponto preto é apenas um detalhe. E agora você dizendo isso me lembrou, me remeteu a essa aula, porque é verdade. Eu me lembro muito bem que na minha infância, o boletim podia ter trocentas notas azuis, mas eu sabia que se tivesse uma vermelha ia ser branca. Você já ia com Isso medo, fica né? vivo, já ia com medo. Não interessa quantos Já ia com azuis você medo. tivesse. O que Você já importa fica, você já fica com medo de avaliação. claro, Você já fica com medo de avaliação. Então, vai isso para a tem que ser perfeito faculdade, tudo. nossa, a É, perfeição, né? Então, que a gente possa ser esses pais colorosos, mude a nossa visão com esse ponto preto, tá? Porque o branco são as oportunidades que nós temos para preencher aquele quadro. É o branco. São as oportunidades que estão sendo oferecidas para nós. Mas a nossa visão fica somente no automatismo, de olhar somente uma parte, mas esquece de olhar o todo, não é isso? E aí a gente vê os pais e o processo de resiliência nas crianças. Então, estar alerta e sensíveis a essas emoções que os filhos vivenciam. Isso é muito importante, a gente estimular as emoções. Manejar situações de estresse e ensinar as técnicas de enfrentamento, né? Então, o que é que a gente entende por resiliência, né? A habilidade para regular reações emocionais em diversos contextos, podendo, consequentemente, o que? Diminuir os comportamentos inibidos e a ansiedade com o decorrer do tempo. Ou seja, a criança, o adolescente ou o adulto, quando ele tem resiliência, ele pega uma situação negativa e ele transforma essa situação, vendo o que ela está trazendo de positivo para ele. Ele não cai na lamentação, ele não cai no queixume, ele vai adiante. Chegou a pedrinha, tá aqui, deixa eu passar por cima dessa. Eu não vou chutar a pedra, eu vou passar por cima dessa pedra, eu vou arrodear essa pedra para encontrar, seguir meu caminho adiante, em vez de eu estar chutando a pedra, me lamentando, sofrendo e adoecendo. E aí a gente vê outros fatores extrínsecos, o condicionamento individual e a experiência de aprendizagem observacional, ou seja, a observação, né? Os eventos identificados, eles ficam assim, condicionados a uma resposta de terror ou medo extremos. Através de quê? Tá? De experiências diretas e pela observação. Outra vez, eu estava atendendo uma criança e ela chegou no meu consultório, ela estava com um medo muito grande. E a mãe disse, olha, ela, quando chega em casa de noite, que vai anoitecendo, ela fecha todas as portas. E ela não faz isso uma vez, ela faz uma, duas, três, olha embaixo da cama, olha atrás das cortinas, para depois ir dormir. E aí eu pergunto, foi o que aconteceu? Não, ninguém sabia o que aconteceu. Na sessão, a menina disse o que aconteceu. Aqui em sessão, as crianças dizem tudo. E aí ela fez, olha, eu estou com medo do palhaço assassino. Você já ouviu falar, né?
desse palhaço assassino. É um palhaço que a origem dele foi lá nos Estados Unidos. Eu disse, como? Você viu esse palhaço assassino? Eu não vi, não. Mas eu escutei meus coleguinhas falarem desse palhaço assassino. Então, os cuidados que a gente precisa ter com o que a gente assiste dentro de casa, com os noticiários, com as conversações paralelas dentro de casa que a criança não tem condições de digerir aquilo, tá? E isso ela vai trazer para dentro dela com terror e medo. E aí, com os procedimentos que a gente trabalhou com essa criança, eu trabalhei com ela com MDR. Ela ficou ótima, acabou com todos esses medos e voltou à sua tranquilidade. Então, para a Denise, gente ter... Oi. pode explicar um pouquinho mais o que é esse EMDR? Ah, tá, desculpa. É o seguinte, é dessensibilização e reprocessamento por via dos movimentos oculares ou táteis ou auditivos. Ele trabalha traumas. É a nível cerebral, neurociências, que a gente vem tendo resultados maravilhosos em vários aspectos da vida das pessoas. Tá? Então, o que a gente faz é pegar essas imagens, a gente faz assim, traz essa imagem. Quando você traz essa imagem, me identifica qual a pior parte dessa imagem. Aí a pessoa, a pior parte é isso aqui. A gente diz assim, tira uma foto dessa parte. Agora, me diz, quando tu olha para essa imagem, que emoção você sente? Pavor. Ok. Diante dessa imagem, o que você diria para você que é negativo? Aí a gente vem para as crenças, tá? Lá atrás, a gente traz as crenças. O que você diria que é negativo? Eu sou medrosa, eu sou fraca, eu não consigo enfrentar isso e por aí vai. Ok, e o que tu gostaria de dizer que é positivo? Eu gostaria de dizer que eu não tenho medo disso, que isso não é verdade. Mas eu não consigo, né? E aí, ok. Agora observe que a gente sabe que as memórias, elas se encontram no corpo da gente. O registro está todo no nosso corpo. Aí eu disse, observa essa imagem, essa crença negativa, essa emoção. Agora observa onde você sente isso no seu corpo. E a pessoa começa a dizer, eu sinto no meu coração, eu sinto na minha cabeça, eu sinto no meu braço, na minha perna. Ok, e aí, diante desse protocolo, a gente diz, olha para isso que a gente falou agora e segue só esses movimentos bilaterais que a gente vai trabalhar a nível cerebral. E o que é que acontece? A partir do momento que a gente está trabalhando isso, a gente volta. Agora me diz, como é que está essa imagem? Ela está bem fraquinha. A gente pergunta, numa escala de 0 a 10, quanto que está isso? No início está 10. E a gente, quando começa a fazer o reprocessamento, isso cai para 5, para 2, para 1 e para 0. E aí a gente vê, ok, tudo bem, a sessão terminou, vamos para casa, observar. Na próxima semana a gente vai fazer uma verificação. Como é que está? Não, eu não tive mais. Aí a mãe relata, ela dormiu bem à noite, não foi olhar a porta, não fez isso, nada, tá ótimo. A gente teve mais algumas sessões e teve alta. Então, o EMDR, ele proporciona, é muito bom para traumas, para ansiedade, para outras coisas também. Então, é maravilhoso. Então, enquanto a gente está aqui, os cientistas estão trabalhando para a melhoria da humanidade com essas novas técnicas, esses novos conhecimentos. A terapia cognitivo-comportamental também é maravilhosa. O EMDR, ele é mais pontual, ele é assim, é mais rápido, tá? Então tem como a gente trabalhar e ajudar, porque o objetivo é ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas se libertem de seus traumas, de seus medos, de suas angústias, porque sabemos que tudo tem uma causa, tá? E a gente traz essa causa, vamos trabalhando com muita compaixão, com muito amor, sem sofrimento, para que a pessoa possa se libertar. Respondi? Perfeitamente. Nunca entendi tão bem isso quanto hoje. Deixa eu te dizer outra coisa. Semestre passado, né, antes da pandemia, o sistemático, que é o estágio clínico que a gente faz lá na faculdade, acontece que a gente tem a supervisão. E a supervisão
a gente faz um círculo na sala e a professora é a nossa supervisora e todo mundo traz para a sala lá os casos que chegam na clínica e a gente discute estratégias, entendimentos, enfrentamentos, tudo isso, né, dentro de cada abordagem. No meu caso era TCC. Esse semestre pós-pandemia e semestre passado, os casos eram bastante diversificados, né, tanto transtorno quanto temática, eram bastante diversificados. Pós-pandemia, foi quase que unânime todo mundo trazer sempre o mesmo caso, ansiedade. Parece que se tornou tão comum quanto Covid. Todo mundo que relatava os casos que chegavam na clínica, a queixa era sempre a mesma. Ansiedade, crise ansiosa, crise de pânico, não sabia lidar com a situação, medo de perder emprego, ou medo de não conseguir emprego, porque já perdeu e não sabe quando vai voltar a trabalhar. Então, foi de um jeito tão impressionante que a gente percebeu o quanto esse clima de pandemia, de quarentena, de Covid, foi intenso, está sendo intenso para tantas pessoas, não é? Principalmente quem realmente foi atingida por ela. Podia comentar um pouquinho sobre isso? O que é que você está sentindo em relação a isso? Na realidade, isso aumentou muito, né? É o medo que tem de pegar a doença, o medo de morrer, tá? E aí, durante esse período, eu fiz um curso que a gente chama de protocolo Assiste. É um protocolo, é o Assiste, meu Deus, é o Assiste R, é Assiste Remoto. É um protocolo que a gente vai diretamente trabalhar com os profissionais de saúde que estão vivenciando também esse tormento. Tá? Os profissionais de saúde, eles estão trazendo uma queixa que é eles estarem, quando chegam em casa, eles ficam escutando o bip da UTI e o olhar de terror do paciente quando diz que vai ser entubado. Então, eles não estão suportando isso. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar essa memória traumática com esse protocolo para que a gente neutralize. Aí você pode perguntar, sim, mas não é o trabalho dele, ele não vai voltar de novo para lá e ver a mesma situação? Vai, mas só que quando a gente começa a fazer esse trabalho com ele, a gente neutraliza essa memória inicial e você, quando ele vai trabalhar, não tem mais ligação com a primeira memória. E aí ela fica mais sutil, ele trabalha com mais equilíbrio. Então, assim, é fantástico. E aí, outras situações também, a gente tem trabalhado para aliviar essa tensão. Esse protocolo serve para todo tipo de catástrofe, todo tipo de medo. Eu tenho recebido pessoas assim também, que nem de casa estava saindo. Perdeu o emprego, foi aquela confusão. Protocolo. É o Assiste R. É um protocolo criado por um mexicano, em que ele utiliza em catástrofes. E o interessante disso, sabe, Adriana, é que esses profissionais que estão dando curso para a gente, eles têm uma compaixão pelas pessoas muito grande. E esses trabalhos que eles fazem em catástrofes é voluntariado, não estou ganhando nada por isso. Tá? E passam esses cursos para a gente faz para a gente poder aplicar e ajudar as pessoas. Você falou uma coisa aí que, se eu estiver enganado, me corrijam. Eu acho que foi Ivane que disse que os médicos estavam indo para casa e continuavam a ouvir os bips das UTIs. E você repetiu exatamente a mesma frase que ela disse. Se eu não estou enganado, foi Ivane, não foi, gente? Eu acho que foi ela que relatou esse problema que estava tendo na comunidade médica. Mas existe muita resistência ainda dos médicos para buscar ajuda, tá? Porque existe um movimento aí dos psicólogos para fazer atendimento até gratuito desses médicos, tá? Mas eu me inscrevi em 3 plataformas, não apareceu nenhum, tá? Então, assim, a gente vê que ainda existe uma resistência. É uma resistência que eu digo até de ser cultural, né? A sociedade parece que teme o tratamento psicoterápico
há um certo tabu, há um certo preconceito, há uma certa desinformação sobre uma necessidade que todo mundo tem, estando em crise ou não, estando imediatamente necessitado ou não, em algum momento da vida, eu acredito, e mais ainda agora, que todo mundo deveria, em algum momento, fazer um ciclo de terapia, até como um método de autoconhecimento, né? E não necessariamente remediativo, mas como um tratamento preventivo de crescimento Com pessoal. certeza, com certeza. Mas já melhorou muito, sabe, Adriano? Já melhorou bastante, tá? Então, vamos, tá, estamos aí, né? Para ajudar a trazer os esclarecimentos necessários para que todos busquem ajuda, porque você ir para um psiquiatra, você ir para um psicólogo, é a mesma coisa de você ir para um cardiologista, né? De você ir um ginecologista, você pode fazer prevenção, tudo isso, tá? É porque assim, normalmente as pessoas têm as crenças, eu não estou louca. Quem vai para psicólogo e psiquiatra que está louco, né? Então, assim, existe essa crença que foi aprendida e trazida lá atrás. E É um aí você vem, preconceito, né, Denise? é um preconceito, Eu, entendeu? assim, a gente vivenciou, né, algumas perdas e na minha família, no caso, o meu pai, né, partiu por Covid e a gente recorreu a um auxílio desses gratuitos, né? Foi muito bom, muito gratificante receber essa ajuda, inclusive com esse método EMDR. E Que bom. assim, foi. Eu não sei se você está também nesse projeto, né? Que no caso não é para médicos, mas sim para pessoas que estão passando. Inicialmente, eu acho que era só para Sim, pessoas que estavam com parentes, que tinham perdido parentes e tudo mais, e eles ampliaram para pessoas que estão com medo e tudo mais, independente de ter perdido ou não parentes, né? E eu achei muito bom. Minha mãe foi tratada, a resposta foi muito rápida mesmo, como você falou. É uma forma. E eles estão fazendo online, né? Vocês estão fazendo atendimento online. é, Eu achei online. bem interessante, porque ela me passou um vídeo explicando da terapia, assim, né? Da metodologia, que não seria online, no caso, ela disse que vocês fizeram uma adaptaçãozinha para poder trabalhar à distância, né? Mas achei muito interessante. Nós fizemos muitos cursos de como fazer, mas está dando É, certo. tá dando certo, Bora, que sim. bom, ótimo, que Lu bom, Regina graças a levantou Deus. a mão, viu? Pode falar, Lu. Abre teu microfone aí, Lu. Eu não sei se ela está conseguindo. Eu acho que ela não tá aqui não. Quem tá é a Luciana Ramos Andrade. É Luciano Andrade, é? Eu sei que alguém levantou a mão. Se quiser, pode falar. Enquanto vai abrindo o microfone aí, eu fiquei impressionado nesse período que, por conta das restrições de locomoção, por conta das paradas nas indústrias, no comércio, eu percebi que houve, proporcionalmente, um aumento do custo de todas as coisas, né? Principalmente alimento. A gente viu que aumentou o preço de tudo, de muitas coisas. Alguns serviços também ficaram mais caros. Mas, na contramão disso tudo, foi o período que eu vi mais disponibilidade de médicos e psicólogos abrindo canais de atendimento gratuito no momento em que Isso. se mais precisava. Eu achei isso de uma grandiosidade, de uma nobreza que eu não digo que não foi, pelo contrário, eu acho que foi reconhecido sim. A gente viu muitas campanhas, muitos aplausos, né? Muitas homenagens a essa comunidade, tanto dos psicólogos quanto Muito dos bom médicos. Eu acho mesmo. que não foi, Denise, teve muitos trabalhos gratuitos, que eu acho que antes da pandemia não tinha tantos canais gratuitos assim, não. E a gente viu sendo aberto de todo modo. O pessoal estava disposto a É, ajudar mesmo. Foi com impressionante. certeza. Uma Rogéria, eu não sei se ela está na sala. Rogéria, ela é diretora
de uma creche, como vocês sabem, né? O pessoal trabalha e ela faz a creche é mantida por um subsídio, em parte, por um subsídio da prefeitura, que raramente chega, quando chega meses atrasado, mas é mantida assim, né? E pelo Centro Espírita, que através de doações, de coleta, de caridade, mantém isso daí. Quando entrou essa restrição médica, a Rogéria entrou em contato comigo com o seguinte problema. Drick, que eles me chamam assim, Drick, a creche está fechada, a gente semanalmente está doando cestas básicas para as mães das crianças lá, mas olha, toda vez que a gente vai doar, o que elas mais falam comigo é se eu não tenho alguém para conversar com elas, porque as mães estão subindo pelas paredes, estão descontando nos filhos a impaciência, porque não tem para onde sair, não pode ir para uma praça, não pode bater perna porque o comércio está fechado, é o dia todo dentro de casa com as crianças, e você sabe como é a comunidade carente, né? É complicadíssimo, elas estão pedindo, pelo amor de Deus, você não tem algum psicólogo para a gente conversar, não? Veja a que ponto chegou. E aí, graças a Deus, né, graças a trabalhos como esse que você citou, eu consegui repassar para ela os canais de atendimento gratuito por telefone e surtiu efeito. O simples fato de ter uma pessoa preparada para acolher essa demanda, esse desabafo, uma pessoa que consiga ouvir e conversar, ajudou bastante essa comunidade, principalmente essa que Rogéria trouxe para nós. A gente está chegando aqui às 21h30. Eu peço agora que Denise, se alguém que tiver alguma pergunta, traga agora, mas eu vou deixar a Denise livre para fazer as considerações finais. Ok. Deixa eu ver aqui. Tem mais ninguém para fazer pergunta, não, né? Então, a gente viu aqui um resumo, né? Que na realidade isso é um resumo sobre ansiedade. E a gente olhar onde eu me encontro nessa ansiedade e vá buscar ajuda, tá? Observe as crianças, os adolescentes, e aí a gente estamos, como você diz aí, existe muitas ajudas gratuitas para ajudar as pessoas, e aí estamos fazendo esse trabalho. É muito bom o autoconhecimento, a gente conhecer esses sintomas, quem sou eu, o que eu estou fazendo. Não vamos culpar ninguém, vamos seguir adiante, que cada um está dentro do seu papel naquilo que você sabe fazer. Mãe e pai erram, mas erram por amor. A gente está falando de mãe e de pai, né? Então, assim, que a gente, cada um de nós, vá fazendo o nosso trabalho, regulando as nossas emoções, o reconhecimento dessas emoções para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida harmônica, com esperança. Eu acho que a esperança é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Quando eu perco a esperança de vista, o mundo fica mais escuro. Então, que a gente, dentro dos nossos conhecimentos, a gente possa nos ajudar, ajudar o outro, dentro da nossa religiosidade. Não importa que crença você esteja, mas que você tenha a sua religiosidade, que isso ajuda e muito, principalmente nesses momentos em que a gente está vivendo, vivenciando aqui na Terra, que são tão difíceis. Mas cada um fazendo a nossa parte com esperança, porque o mundo é belo. Existem muitas coisas bonitas no mundo. A ansiedade existe desde antes do Cristo, tá? E aí ela vem se desenvolvendo, mas vai chegar um momento em que isso vai ficar fechado, vai haver mudança nas famílias, essas crianças irão crescer saudavelmente, porque a gente está num planeta em transformação, onde vai dominar o bem, a harmonia e o amor. Que não venhamos deixar de ter essa esperança, porque isso é o nosso oxigênio, a confiança e a fé.
E aqui eu encerro a apresentação de hoje com muita gratidão no meu coração, tá? E agora vem a pergunta que não quer calar. Abram os microfones. Vou ativar o microfone de todos. Ativem os microfones para fazer a pergunta. Gostaram? Bibi disse que também assistiu a aula e adorou, Denise. Coisa linda, Bibi, te amo. Linda. Te amo. Muito obrigado a todos. Boa semana. Que a gente tenha uma semana muito harmoniosa, muito próspera. E consigamos dar andamento à campanha, que sejamos felizes essa semana com tudo que a gente tem pela frente. Pode liberar a sala, Suzana, para o bate-papo de sempre.